Ok, muito bem. Boa noite. Então, vamos começar nossa aula de agora, de hoje. Nosso tema de hoje vai ser Hanukkah. Na verdade, vamos trabalhar dois encontros. O encontro de hoje e o encontro da semana que vem. Hanukkah vai ser essa semana. A festividade vai começar na quarta-feira de noite. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre a festa de Hanukkah e na continuação da semana que vem, tentar abordar eh, de alguns prismas, o lado histórico, o lado do ritual, um pouco da filosofia que está por trás dessa festa de Hanukkah e um pouco das mensagens que ela tem para a gente nos dias de hoje também, ok? Então vamos começar primeiro de denominar o nome Hanukkah. O nome Hanukkah eu escrevi em hebraico aqui, eu coloquei com cor preta e azul, eh, porque tem aqui algumas mensagens interessantes em relação ao nome. Uma delas é que diz respeito a uma palavra em hebraico que é Hanukkah, que é inauguração, reinauguração. É, e tem outra palavra que a gente pode tirar de dentro dessa palavra, que é Hanukkah, a palavra Hanu. Hanu quer dizer estacionou. E, curiosamente, também, três dessas cinco letras vão formar também a palavra Hinur. Então, tem aqui algumas mensagens dentro da própria palavra Hanukkah. Está ligado com uma questão educacional, está ligado com um momento de parada. Vamos tentar entender na história o que que é essa parada, porque justo Hanu, Kavhei, vamos tentar abordar tudo isso com o nome Hanukkah. Então, vamos primeiro pelos nomes mais tradicionais que a festa Hanukkah é conhecida. A festa de Hanukkah ela tem uma enorme mensagem das luzes, por isso ficou conhecido como festa das luzes, porque Hanukkah a gente vai tratar de falar sobre o acendimento de um candelabro. Então, a palavra em si, ela vai estar ligada à raiz em hebraico, Hinur, ou inauguração. Hanukkah é de inaugurar e Hinur é educar. A ideia de que essa festa vai servir de modelo educacional, porque particularmente o papel da luz, quando a gente costuma falar a palavra luz, vai ter algumas conotações. Por exemplo, quando a mulher está grávida há 9 meses, ela vai dar à luz. Então, luz tem uma conotação de nascimento, tem uma conotação na filosofia de voltar ao paraíso. A gente falou isso no Shabat, quando a mulher acende a luz, ela como se estivesse trazendo a luz do paraíso, mas a luz também representa ideias. Quando a gente vê algum desenho animado ou algum tipo de desenho ou pintura, quando alguém tem uma ideia, acende-se uma lâmpada, né? Aparece uma lâmpada. Então, a ideia da luz é representar ideia, né? A parte da educação aqui está dentro da palavra Hanukkah, que é Hinur. Então, tem aqui uma direção que a gente vai abordar sobre isso. A primeira noite que a gente vai comemorar agora, desse ano, vai ser na quarta-feira de noite, vai ser o início do 25º dia do mês de Kislev. Quando se termina o pôr do sol do dia 24, a gente se prepara para acender as velas. A ideia é no início do escurecer, quando se começa a escurecer, do dia 25, nascer do dia 25, a gente vai acender as velas da Hanukkah. Vamos já explicar cada detalhe dela, mas a sua origem é que nas festas judaicas, como em todas as outras festas, elas dão início com o fim do dia, ou seja, com o pôr do sol se inicia o Shabat, com o pôr do sol se inicia o dia judaico, né? Então a gente inicia também aqui o dia 25 do mês de Kislev, no pôr do sol, e normalmente a Hanukkah ela só tem efeito para de noite. É uma festa que o seu ritual ele vai ser válido à noite, porque tem aqui uma mensagem que é de propagar o milagre. A gente vai contar sobre essa história, mas a ideia é que tem que ser de noite. As pessoas têm que ver a luz da Hanukkah. De dia tem pouco impacto a luz das velas da Hanukkah, então isso é uma mitzvah que ela é válida para de noite. Então, ela é uma das mitzvot que a gente chama de derabanan, que a gente falou na aula passada sobre categoria das mitzvot. Então, ela é uma mitzvah que ela não está na Bíblia descrita literalmente, ela tem algumas dicas, talvez, que são sugeridas em alguma mensagem da Bíblia,
a entender que tem a festa de Hanukkah, mas não é descrito literalmente na Bíblia, só no Talmud. E assim como o Purim, elas são chamadas festas que foram decretadas pelos nossos sábios. É, e é então uma das mitzvot que a gente comemora, curiosamente, é, de uma forma, podemos dizer assim, bem popular. É uma festa que mesmo pessoas que podem falar assim, mas eu não sou uma pessoa religiosa, cumpridora da lei, mas acaba se tornando, está fazendo uma mitzvah de uma forma bem simples, quando ele acende as velas, é uma coisa bem popular no mundo inteiro judaico. As pessoas comemoram isso, seja na sua casa, seja na sinagoga, ou seja até mesmo em praça pública. As pessoas estão participando dessa festa. É uma festa, uma mitzvah, de uma facilidade e bem popular dentro do mundo judaico. É, são 8 dias da festa de Hanukkah, que a gente chama dias de confissão. Na verdade, aqui de confissão é um tipo de anunciação que a gente está anunciando e mostrando para o mundo o acendimento. Já vai entender sobre isso, de mostrar para o mundo que acendemos as luzes, que tem uma representação já já, a gente vai falar histórica, e é uma alegria, né, dessa festa, porque ela vai representar uma vitória da batalha que os judeus, os Hashmoneus, que eram a família dos sacerdotes, vencem os dominadores na época de Jerusalém, que eram da cultura grega, os gregos não especificamente da Grécia, porque quem dominava de fato eram pessoas do que era o Império Assírio, mas estavam debaixo da dominação helenista dos gregos. É, e foi refeito, podemos dizer assim, reiniciado o ritual do templo de forma monoteísta, depois que expulsaram esses sacerdotes hashmoneus, os Kohanim, expulsaram os idólatras que estavam cultuando dentro do templo com estátuas das divindades gregas, e foi uma batalha, podemos dizer que foi uma guerra entre esses soldados, sacerdotes que se organizaram de forma militar para lutar contra esses impérios grego, assírio, que dominavam essa região. E junto com isso vai ter um milagre, além da questão militar, vai ter um milagre do azeite de oliva, o azeite que era usado para o acendimento do candelabro da menorá que existia no templo. E com isso, nessa reinauguração, com esse milagre do azeite, a gente lembra ano após ano esses acontecimentos de forma caseira. Dentro das nossas salas acendemos, as pessoas acendem às vezes na janela, na porta. Vamos já explicar o propósito dessa mitzvah, mas é uma forma de lembrar essa vitória sobre os gregos. A gente costuma dizer festa das luzes, é a vitória da luz contra as trevas, algo que podemos dizer assim que é bem popular nos dias de hoje, com um mundo repleto de trevas aos nossos redores, não somente aqui em Israel, mas o mundo aí repleto de trevas. Muito bem. A mitzvah que a gente faz de Hanukkah, ela é praticamente somente com o acender das velas. Tem uma bênção que a gente faz, já vamos citar ela aqui, eu trouxe, mostrar para vocês. É uma brachá que a gente faz de estar recebendo os mandamentos divinos. Logicamente que a gente explicou que não é da Bíblia, é dos sábios, mas é com os ensinamentos oriundos do que, como a Torá fala, seguir os mandamentos e os ensinamentos dos nossos sábios. Então, eles têm aqui a legitimidade de propor isso como uma lei bíblica, ou seja, a lei de Hanukkah, ela é, como a gente chama, derabanan, dos sábios, mas tem o mesmo peso que as leis da Torá. Logicamente que do ponto de vista de cumprimento, né? Em caso de alguma dúvida, as leis da Torá elas têm mais rigidez, as leis derabanan são mais brandas, mas do ponto de vista legal tem a mesma obrigatoriedade. É, a gente, nesse momento, então, a gente faz um louvor de agradecimento durante as nossas orações que a gente faz durante os 8 dias. A gente tem um trecho que a gente faz da nossa liturgia, chamado Hallel, que são louvores, e a gente faz isso em agradecimento aos milagres que aconteceram. Logicamente, como em toda festa judaica, também vamos ter o lado culinário, né? E aqui vai ter uma alusão ao principal instrumento da festa de Hanukkah. O principal instrumento da festa de Hanukkah acaba sendo o azeite. E
Então, a gente tem no ritual muitos alimentos ligados a muito azeite. Então, é bem popular os chamados sonhos, ou sufganiot, em hebraico, que é muito popular, mas também outros tipos de alimentos, como latkes, que é uma fritura, uma rabanada, frituras, ou seja, é bem popular na alimentação judaica a gente se utilizar durante os 8 dias de alguns tipos de comestíveis ligados ao banho em óleo, fritos em óleo. Junto com a parte alimentícia, tem algumas coisas curiosas que a gente tem. Entre eles, o brincar de Sevivon. Tem algumas origens, Sevivon, ou peão também conhecido, roca, tem alguns nomes específicos. A origem desse tipo de brinquedo, alguns vão levar em consideração ao fato de que eles têm, cada um dos lados do peão, uma letra, e a gente lembra um milagre que aconteceu aqui, Nes Gadol Hayapó, no mundo da diáspora fora de Israel vão usar Nes Gadol Hayasham, um milagre aconteceu lá, um milagre aconteceu aqui, uma forma de manter as crianças acordadas, uma vez que a festa é com o início do anoitecer, então se usa o sevivon, o peão, como uma forma de manter a criança desperta até tarde, para que ela possa estar desperta na hora do acendimento das velas e participar de forma educativa no ritual, na cerimônia de acender as velas. Se costuma dar mesada ou algum tipo de incentivo, de moedinhas, de algum tipo de presente, brinde para as crianças na festa de Hanukkah. Hanukkah Geld, se usa esse nome em Yiddish, mas brinquedos e presentes, tudo isso para manter as crianças acordadas sempre nesse horário noturno, o que às vezes para crianças pequenas não é muito comum, então isso é um dos estímulos, um dos incentivos para isso. Vamos lá, então, voltar ao nosso nome da festa de Hanukkah. A gente falou que estacionou o verbo de inaugurar Hanukkah, Hinur, educar, mas também eu botei as duas cores ali, Hanu, Kavrei. Hanu é estacionou. Então, o que é estacionou? Então, alguns já têm aqui uma ideia de que no dia 25 de Kislev foi quando se terminaram as batalhas e eles puderam purificar o altar. E nesse dia, o milagre de encontrar um pote de azeite. Logicamente, aqui a gente vai ter uma pergunta muito interessante. Se acharam um pote de azeite, um pote que durava para um dia, era uma dose para o dia. Então, o milagre foi para um dia? Não, na verdade, esse pote foi durando para 8 dias. E aqui tem uma pergunta muito curiosa que as pessoas falam, mas o pote foi encontrado para um dia, ele é um pote que não tem nenhum milagre em fazer luz com um pote. O milagre seria só 7 dias. Então, por que a gente não faz lembrança de 7 dias? E Hanukkah a gente comemora 8 dias. O que tem a ver aqui? Então, são dezenas e dezenas de questionamentos sobre como foi esse milagre. Algumas opiniões eu vou contar agora para vocês. Uma das opiniões mais tradicionais é que o pote encontrado, esse jarrinho de azeite, ele foi colocado em cada um dos dias e ele nunca esvaziava. Ele colocado no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e assim foi. E durante os 8 dias foi se colocando esse pote e ele nunca esvaziava. E depois do 8º dia chegou uma nova leva de potes de azeite que foi produzido. Na busca, eles não acharam nenhum azeite que estava totalmente intacto, puro, sem ter sido usado para idolatria. Então, não queriam usar na inauguração do templo, na reinauguração do templo, azeites que teriam sido talvez impurificados. Então, foi todo um processo de preparar uma nova leva de azeite, e o tempo que levou foi exatamente esse, 8 dias. Então, aquele milagre, alguns opinam de que o milagre foi de 8 dias mesmo, porque aquele potinho não esvaziava dia a dia. Tem uma outra opinião que fala que foi colocado um pouquinho para durar, eles sabiam que duraria uma semana até vir uma nova leva, então foi colocado um pouquinho e aquele pouquinho durou o dia inteiro, e assim se dividiu pelos 8 dias. São várias as opiniões, aqui cabe a gente entender que a ideia do milagre desse pouco de azeite, desse pote, desse katan, como a gente fala em hebraico, ter durado durante esses 8 dias o tempo suficiente para chegar uma nova produção. Então, nesse dia 25, as batalhas se acabaram, reinauguraram,
e assim começou um novo reinado em Jerusalém, com a expulsão dos gregos, um processo que havia sido iniciado por mais de 200 anos antes, um processo de 200, quase 200 anos, um pouco menos que 200 anos, um processo que chegou com Alexandre o Grande, da Macedônia, invade Israel e vai helenizar toda a região. É um processo que, no início, as coisas pareciam muito bacanas, traduziram a Bíblia em grego, famosa Septuaginta, são 70 versões da tradução da Torá. No início havia um intercâmbio muito interessante, um crescimento cultural, mas aos poucos o domínio grego vai sendo intolerante ao monoteísmo e vai inserindo a cultura pagã dentro do Templo de Jerusalém. A origem da festa, então, como a gente vem falando, ela não está dentro da Bíblia, ela vai ser ensinada com passagens talmúdicas que vão contar sobre essa rebelião, sobre o que aconteceu. Vai ter também uma literatura extra-bíblia, chamada o livro dos Macabeus, onde lá também vai trazer a história das batalhas que tiveram esses sacerdotes, a família de Matitial, o sacerdote que tinha em Jerusalém, com os seus filhos. Ele tinha 5 filhos que cada um deles, o mais famoso Yehudá Maccabi, que liderou a rebelião, mas tem seus irmãos, Yohanan, Yonatan, Shimon e Eleazar, onde eles batalham para liberar Jerusalém do domínio da influência grega, podemos dizer, dos sírios. E essa batalha, quando se termina, reinauguram então um novo reino em Jerusalém e vai durar até praticamente a destruição do segundo templo no período já dos romanos, onde o domínio vai ser dos sacerdotes governando Jerusalém. Uma questão bem interessante e até bem complexa, porque a princípio a gente fala dos reis serem das linhagens davídicas, da descendência do rei Davi, da tribo de Judá, e aqui a gente começa um processo onde inicia um reino que é da família dos Hashmoneus e vai se perdurar até a época de Herodes, onde podemos dizer até um pouco depois, onde temos um processo de extrema complexidade e até podemos dizer, de conflito, uma vez que na linhagem real não se encontra alguém da tribo de Judá, da casa davídica. E isso era um problema, uma vez que no início as coisas pareciam boas, mas ao longo das gerações seguintes, o trabalho monárquico e o trabalho sacerdotal entraram podemos dizer, em abusos, podemos dizer abusos, corrupção, o que podemos chamar dessa forma, uma vez que dominavam as mesmas pessoas, dominavam a pasta real e também a pasta religiosa, sacerdotal. E isso gerou processos difíceis dentro dessas gerações na época pós-domínio grego, no início do domínio romano, criando uma sociedade com grandes dificuldades, desafios, intrigas, se pode-se dizer que a sociedade se multifacetou nesse período todo, fariseus, saduceus, é um período que sofreu bastante historicamente Jerusalém nessa época. Então a gente pode falar que Hanukkah ela vem encerrar um momento de uma invasão cultural dos helenistas na terra de Israel, e os macabeus, esses da família dos Hashmoneus, a gente chama macabeus, que é uma forma, é o livro usado, é o livro que foi contado a história, mas macabeus vem de duas origens. Uma das primeiras origens vão usar o nome Macab, que é martelo, alguns vão sugerir que essa era uma das armas usadas por Yehudá Maccabi, usava um martelo. Uma segunda sugestão para o nome é as iniciais de uma frase bíblica, de um chamado bíblico, quem está com Deus, que venha comigo para a luta. Era uma guerra, podemos dizer, religiosa, ou podemos dizer, filosófica. Era uma guerra dos monoteístas frente aos pagãos. Isso se deu, então, há mais ou menos uns 2.200 e quase 2.300, 2.200 anos atrás, né, no ano de 166, 160 até 167, e o templo então vai ser reinaugurado,
e começa uma nova saga, uma nova fase para Jerusalém. Isso é um apanhado rapidamente histórico do momento que aconteceu e a forma como aconteceu. Logicamente que aqui temos outros muitos detalhes sobre as batalhas, não é o momento agora da gente entrar na questão bélica ou estratégia, como foram as lutas, mas para que vocês entendam, Jerusalém, que era a capital do reino da Judéia, se encontrava dominada e por todos os lados. Jerusalém é uma cidade que se encontra numa montanha a 800 metros de altitude, montanhas ao redor, vales e montanhas. Então, os rebeldes se organizaram por vários cantos em direção ao ocidente, em direção ao oriente, em direção ao sul, em direção ao norte, e guerrearam. Em direção ao sul se encontrava Eleazar, em direção ao lado oriental se encontrava o Ionatan, e Eudá vai em direção ao ocidente, e eles fazem suas batalhas e guerreiam. Os soldados helenistas usaram elefantes, tem a história do irmão de Eudá, Eleazar, morre pisoteado por elefante, ou seja, dentro da história bélica da guerra em si, que não é o principal enfoque que a gente vai dar agora, a gente quer mais se tocar na mensagem da festa, mas entender que foi uma batalha cruel, que levou algumas rodadas, né, com tréguas, algumas rodadas durante anos, onde eles batalharam ao redor de Jerusalém e conseguiram liberar Jerusalém do domínio esse. No nosso ritual, na prática, a gente vai costuma, né, fazer uma bênção. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui com um vermelhinho. É, Na verdade, duas bênçãos com todas as noites que a gente faz e uma terceira que é feita apenas na primeira noite. A bênção que a gente fala de que nos fomos ordenados a acender a vela de Hanukkah, אשר הקדישנו מצווה והצבנו, להדליק נר של חנוכה ou ner Hanukkah, tem algumas versões. Acender a vela de Hanukkah é um mandamento que nós temos. A segunda é uma mensagem interessante, que a gente falou que o assunto de confissão e alegria, a gente está anunciando. Então a gente faz a bênção, She'asa Nissim Lavoteinu Bayamim Ahem Bazman Hazeh. Foi feito para nós e nossos antepassados um milagre naqueles dias e nos dias de hoje. Eh, ou seja, nós damos um reconhecimento, né, uma confissão. Deus nos salvou de um milagre coletivo. Quando tem um milagre pessoal, particular, cada um de nós, a gente costuma também agradecer a Deus pelo milagre e dar graças. Aqui é dar graças coletiva, toda a nação. As pessoas falam no coletivo, que foi feito para nós e nossos antepassados, né? Anissim Lavoteinu, foram feitos milagres para nossos antepassados naqueles tempos. Então, é um reconhecimento. Essas são as duas bênçãos que a gente faz todos os 8 dias ao acender as velas de Hanukkah. E no primeiro dia, ou para alguém que vai fazer pela primeira vez, seja no primeiro dia, ou se alguém resolver no terceiro dia acender pela primeira vez na vida, ou naquele ano, ela faz a bênção de Shechianu, uma bênção que de um reconhecimento de que estamos vivos e chegamos a esse momento de festa agora. Então, dessa maneira, a gente faz essa bênção. E tem outra bênção curiosa, que é um trecho da oração que nós fazemos também durante nossas orações litúrgicas na parte da manhã, na parte da tarde, da noite, onde nós lembramos os dias do Matitial, que era o Cohen da época, com seus filhos, onde eles enfrentaram o reino dos gregos, na verdade, o reino helenizante, que era um malvado rei sobre o povo de Israel, que, de alguma forma, eles tentaram nos fazer esquecer a Torá e transgredir as leis, uma vez que eles introduziram todo o paganismo, os deuses do Olimpo, e a gente então louva a Deus e fala pela sua misericórdia, pela, pela pela piedade de Deus, a grande piedade, ele nos colocou de pé nesse momento de sofrimento, nos ajudou na nossa batalha, nas nossas leis, nos julgamentos, que ele vingou por nós a nossa vingança, onde nós, os macabeus, morreram, né, lutando, aonde eles, os gregos, como maioria, imaginem vocês,
o reino da Judéia, um reino pequeno, frente ao Império Helenista, que era gregos, sírios e todos que se helenizaram, numa batalha onde fracos versus fortes, poucos versus muitos, justos monoteístas versus os pagãos malvados que impurificaram o templo versus os puros que estavam lá no templo, aqueles que estavam tratando de servir a Deus pela Torá. Então, a gente agradece isso, esse momento de alegria que foi feito. Então, é um trecho que nós citamos em todos os 8 dias da liturgia, de alguma forma, mostrando que tem aqui também um milagre da, da guerra, um milagre a gente pode dizer, do Davi versus o Golias, de um público pequeno frente à massa, né? Bem popular nos dias de hoje, que a gente pode dizer. Imaginem vocês um estado de Israel judaico ou com uma vizinhança de 22 países muçulmanos ao redor. Nessa época não eram muçulmanos, estamos falando dos helenistas, né? A helenização invadiu toda a região e, de repente, tem aqui um grupinho no reino de Jerusalém que não se curvou perante o culto pagão helenista. Então, isso foi o grande, podemos dizer assim, milagre da parte física. E junto com isso temos o milagre espiritual, um pote de azeite que vai durar por mais de que 8 dias dentro do padrão. Vamos para a próxima continuação aqui. A festa de Hanukkah, então, ela vai ser uma festa que vai, como a gente falou, tratar do tema que é educação. E o que significa que educação? É o conflito educacional, o conflito entre a assimilação à cultura grega, a assimilação ao helenismo, frente à cultura judaica, frente aos ensinamentos monoteístas. Então, aqui, novamente, a palavra Hanukkah se encontra aqui e a mesma raiz da palavra Hinur, que é educação. Algumas coisas curiosas, uma vez que a festa de Hanukkah se trata de acendimento do candelabro, o milagre se dá em cima de um pote de azeite para fazer uma chama queimar o fogo. Então, a festa de Hanukkah, a gente vai ter o nome de festa das luzes, mas tem algumas denominações também, além das festas das luzes, vai aparecer também como a festa da bravura ou do heroísmo, a festa da luz em si, Urim e Or são em hebraico luzes e luz, a festa dos milagres, a festa dos macabeus, vão ter alguns nomes para a festa de Hanukkah. A chama em si vai ser o principal papel da nossa festa, inclusive na lei judaica a proposta do acendimento em hebraico, a gente fala ou em aramaico, pirsuma denissa, propagar o milagre. A ideia de que quando acendemos a Hanukkah nas nossas casas, de frente para uma janela ou no lugar público que as pessoas possam ver, que nem vocês estão acostumados a ver isso aparece nas praças públicas, em shopping center, em tudo quanto é lugar, a ideia é propagar essa luz. A luz vai representar o milagre. Propagar o milagre. Esse é o propósito principal dessa festa, mostrar para o mundo que mantemos a luz. A luz da menorá, a luz que representa a palavra de Deus, a luz que representa a força divina, é essa luz que a gente propaga. Tem alguns versículos bíblicos que o rei Salomão cita no livro dele Provérbios. Eu trouxe aqui 2 versículos bíblicos. Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Deus é o espírito do homem, e uma segunda alusão aparece que Ner Mitzvah Vetorah Or, que a Ner representa, a vela representa a mitzvah, o mandamento, e a Torá, a instrução, representa a luz, ou seja, tem uma conotação de que o corpo, o azeite, né, o corpo, a parafina, e a luz, a chama, estão interligadas como se fosse a mitzvah e a Torá, da mesma maneira que também está ligado ao corpo do físico do homem e o espírito, né? A palavra nishma, neshama, espírito, tem dentro dela também o nome Shem, que é o nosso nome, ou seja, cada um representado
dentro do nosso espírito, com um nome, temos uma representação, um nome que é um nome espiritual nosso. Então, na verdade, a palavra Hanukkah e Hinur estão interligadas e tem a missão principal dessa festa, que é um combate, um conflito, um debate, podemos dizer, cultural entre a cultura do monoteísmo versus o paganismo, a cultura do corpo versus a cultura do espírito, né? A educação para o corpo, a educação para o espírito, para a alma. Curiosamente, a palavra Grécia Yavan. Eu trouxe aqui 3 tracinhos, não é traços, são letras Yud, Vav, Nun, 3 traços que são 3 letras em hebraico. Curiosamente, são idênticas, só com tamanhos diferentes, numa forma, podemos dizer, da direita para a esquerda, crescente. O Yud, o Vav e o Nun. Isso é Grécia, Yavan. E aqui nós temos com um tzadik na frente, forma Sion, Sion. Sion é uma alusão a Jerusalém, um dos nomes de Jerusalém. Curiosamente, se escreve idêntico com a diferença da letra tzadik. O tzadik parece igualzinho um yud, mas com uma setinha ou uma vértice, ou seja, mostrando a direção do crescimento. E não é apenas um crescimento físico, né, como a gente vê da direita para a esquerda, que o tracinho vai ganhando tamanho, aumentando. Não é somente a fisicultura, não é somente o crescimento do corpo, da matéria física, mas é um direcionamento desse crescimento com a questão espiritual. Então, tem aqui uma lição bacana da festa de Hanukkah, da vitória da luz, que ela tem um direcionamento. A ideia de encontrar um equilíbrio entre corpo e espírito. Essa é toda a ideia da festa de Hanukkah. Quando a gente falou que um dos modelos de cumprir com a festa está além da acender as velas, tem os folclores, que é comer alimentos ligados ao azeite, fritura de azeite, e se brinca com o peão. Esse sevivon, esse peão, ele traz também aqui uma curiosidade que nas festas judaicas sempre temos um monte de elementos que vão trazer para a gente algum ensinamento. A ideia do peão é que ele tem vários lados, vai caindo para os lados. Então, aqui uma das mensagens é que a gente não desiste, né? Porque de uma virada para outra tudo muda. Você dá mais um giro, já vira tudo para o outro lado. Mas tem uma outra coisa muito curiosa, é, que os nossos sábios falam o seguinte: o peão, você gira em cima, ele roda embaixo, né? Assim forma um peão. A ideia de que o que está girando é a parte de baixo. é, o mundo material ele precisou ser feito uma ação, uma batalha, uma luta, e depois que esse ato foi feito, o milagre do azeite, o milagre da parte divina aparece. Ou seja, aqui tem um lado de que o brinquedo do Sevivon fala que às vezes as coisas, Deus faz uma energia lá e nós que temos que nos mover aqui. Nós não esperamos acontecer lá dos céus, a gente começa com a nossa batalha aqui mesmo. E com a nossa iniciativa, Deus vai concretizar o milagre, ou seja, não ficamos parados esperando o milagre cair do céu. Foi-se a luta, se juntou grupos, mesmo que eram minorias, mesmo que eles não eram fortes, mesmo que eles não eram grandes exércitos, eram sacerdotes, eram pessoas do culto do templo, nenhum deles treinados em academia de oficiais, e eles foram para uma batalha contra uma massa de um império com exército em volume, ou seja, eles fizeram primeiro a ação no mundo material, e aí então veio a ajuda dos céus, e o milagre do azeite veio em seguida, e eles ganharam essa batalha. Então, é uma coisa muito curiosa, até comparado com a festa de Purim, que são as duas festas extra-Bíblia, elas são bem parecidas com acontecimentos de também uma ameaça. No caso, aqui em Hanukkah, é uma ameaça de extermínio cultural, a ideia de que os gregos queriam helenizar, podemos dizer assim, tirar a luz da Torá, a luz dos ensinamentos divinos e trazer para a escuridão para a cultura de Israel, enquanto que em Purim, na Pérsia, era uma tentativa de extermínio físico. Então, aqui em Hanukkah, que a tentativa era de um extermínio espiritual,
o milagre se deu de forma de luz. Em Purim, que foi uma tentativa de milagre físico, uma tentativa de extermínio físico, o milagre veio em forma física também, de uma batalha. Lá eles primeiro jejuaram e depois ganharam a batalha. Aqui primeiro batalhou e depois teve o milagre do azeite, ou seja, o milagre da luz. Então, são coisas que estão bem interessantes, podemos dizer assim, inversas, né? Lá no exílio, uma tentativa de ameaça física, e tiveram que, para que a luta pudesse ter sucesso, primeiro jejuaram. Aqui, uma tentativa de guerra espiritual, uma tentativa de extermínio espiritual, fizeram uma batalha física, e aí o milagre do lado espiritual do azeite se predominou. E os brinquedos são até também inversos. Se aqui em Hanukkah a gente brinca de serivon, de peão, na festa de Purim, no brinquedo tradicional, é um reco-reco, que é exatamente o inverso. Você mexe embaixo, ele gira em cima. Enquanto que o Sevivone, você mexe em cima, ele gira embaixo. São extremos. Muito bem. Uma outra curiosidade é que a gente costuma tratar essa festa do ambiente caseiro com crianças pequenas, porque a ideia é mostrar também o valor da educação. Eh, Alguns até falam que, pela lei judaica, a gente acende as velas, e não basta acender as velas e fazer os nossos afazeres, mas durante o período que as velas estão acesas, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, o tempo que normalmente é um tamanho de uma vela, nesse momento, a gente não se entretém com outras coisas a não ser ao que está ligado à festa. Alguns até sugerem meditar olhando para as velas, que é um momento de introspecção, de reflexão, uma vez que estamos falando que é educar para a alma, educar para a vida, e não apenas o corpo, mas também do lado espiritual. Então é um momento, as pessoas logicamente estão em família, cantam músicas ligadas à festa de Hanukkah, é um momento também de estudar, um momento de trazer uma mensagem, mas também meditar, olhar para as velas da luz, para as chamas, tem aqui um papel importante também nisso. Logicamente, alguns sábios colocam o quanto é importante esse momento. Inclusive, tem uma historinha, eu trouxe aqui um nome de um dos sábios, Hafetz Haim, Rabino Israel Meir Kogan, onde uma vez chegaram para ele, um casal chegou para ele com uma gestação já em últimos momentos antes da luz, e eles vêm se consultar com o Rabino e falam: Rabino, eu gostaria de alguns conselhos sobre o momento adequado, como a gente deve tratar a educação do filho, do nosso neném que vai nascer. E aí o Rabino fala: vocês já estão 9 meses atrasados, né? Ou seja, todo o processo educacional começa ainda antes dele ser gerado, antes da criança ser gerada, porque tudo influencia. O feto absorve tudo o que acontece ao redor, o que ele escuta, o que ele sente, tudo dos pais faz parte da educação. Então a gente vê que o ambiente ele serve como modelo educacional. Então a casa agora, quando ela para naquele momento, 30, 40 minutos ao acender a vela de Hanukkah, e se fala sobre a educação, se está dando ênfase aqui à vitória da luz frente ao culto do corpo. Continuando aqui, mais algumas coisas curiosas. A gente fala de que para se combater o corpo e alimentar a educação da alma, a gente precisa cuidar da alimentação também espiritual. Se a gente quer fazer um corpo físico saudável, a gente cuida de uma dieta adequada, come adequadamente, faz exercícios físicos, malhação, não come coisas que fazem mal ao corpo. Então, quando eu quero alimentar o meu espírito, eu também preciso cuidar de alguma forma de que o meu espírito não seja mal alimentado com algum tipo de fast food, junk food ou coisa do tipo, né? Então, algumas curiosidades eu queria trazer para vocês. Eu trouxe aqui a letra Ain, que é a palavra olho. Ain, essa letra, representa olho. E essa letra Pei representa boca, pé. Curiosamente, em hebraico, Ain, olho, boca, pé é boca. E aqui algumas curiosidades. Primeiro, com relação à letra Ain. A letra Ain, essa letra tem um valor numérico, como todas as letras em hebraico têm valor numérico.
ela tem um valor numérico de 70. 70 é também trazido como a letra do Sod. Sod é o secreto. É, letra, a palavra Sod é feita de escrita com três letras: Samer, Vav, Dalet. Samer vale 60, Vav vale 6, Dalet vale 4, total 70. Ou seja, o Ain representa aqui o lado do secreto. É, o que tem especificamente aqui que a gente pode analisar? Primeiro, com relação ao número 7, né? 7 vezes 10 aqui, o número 7 é um número místico. A menorá em si, quando a gente fala, ela é uma menorá de 7 braços. Em Hanukkah, a gente vai fazer um candelabro, uma Hanukkah, que ela vai ser composta para lembrar os 8 dias do milagre, mas a festa em si se deu em cima de uma menorá. O milagre do dia se deu em cima de uma menorá. eh, Onde essas luzes representam a palavra de Deus ou a mensagem divina. Eh, Dentro do assunto místico, o número 7 tem toda a questão da conexão matéria-espírito. Os 6 dias da semana, somado ao dia do Shabat, ou seja, os 6 dias da semana representando a questão física, material, o lado, o mundo tridimensional, material, e o sétimo dia, o dia do Shabat, o sétimo dia espiritual, representando o alimento que conecta a matéria com o espírito. É, Normalmente a gente não presta muita atenção, mas os nossos olhos é um canal de alimentação também para o nosso espírito. Assim como o desenho da letra são duas, podemos chamar assim, pontas superiores conectadas para o interior, assim são os dois olhos que vão alimentar o interior do ser humano, o seu espírito, e muitas vezes a gente não presta muita atenção naquilo que a gente olha, mas tudo que a gente olha vai servir de impacto para a nossa vida. É, Muitos dos grandes sábios se cuidavam muito com a visão, e a gente lê isso no na nossa liturgia, no nosso Shema Israel, na principal oração, Velotaturu acharei enechem, não sigam atrás dos olhos. Os olhos podem levar a gente para, como os cursos dizem assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, os olhos podem trazer coisas boas, mas também podem trazer coisas muito prejudiciais para a saúde espiritual. Imagens feias, imagens chocantes, podem fazer mal para a memória da pessoa, para a consciência da pessoa. É, Imagens podem realmente fazer mal, podem alimentar para o bem, quando você olha uma bela paisagem, uma flor, um belo desenho, coisas bonitas, sim, mas quando você pode olhar coisas que vão fazer mal para o espírito, isso marca. Então, o cuidado com os olhos é um canal que alimenta o nosso espírito. E também a boca. A boca, que a gente falou que é, também é mais um canal que vai alimentar não somente a comida em si, mas também a nossa fala. É, Porque o que entra e o que sai. É o que entra de comida, mas também o que sai de palavras. É o cuidado que pode ter com a maledicência, com o uso da boca, se pode ser para criar coisas de conexão para o bem, mas também pode criar coisas ligadas para o mal. Vida e morte, como diz o Talmud, vida e morte na nossa língua, né, a forma como a gente usa a língua. Então, o cuidado que deve se ter com relação ao uso desses dois nossos órgãos que vão alimentar. Logicamente que tudo se alimenta, a orelha também. Aqui a gente tem as 7 notas musicais que vão fazer parte também, número 7, das nossas formas de alimentação auditivas, né? A orelha em hebraico significa ozen. A palavra ozen vem da palavra izun, equilíbrio, de acordo com o quanto você cuida também daquilo que você escuta, daquilo que você vê, daquilo que você come, a gente vai alimentar espiritualmente o nosso ser. Na festa de Hanukkah, a gente dá muita ênfase para visão. A gente olha a luz das velas, é uma forma de estar focado em direção à alimentação visual. Os nossos sábios falam, o rei Davi também escreve num dos trechos dos Salmos, ele fala, Lehubanim, Shimuli, eu trouxe uma passagem do Salmo do rei Davi, onde ele fala para os seus filhos quem é uma pessoa que ama a vida, né? Hafetz Haim, que tem que é uma vida boa, ou Evamim Liratov, que ele quer ver dias longos da sua vida. Então, Netzor Leshon Hamera, então ele fala, tranque ou trave
sua língua de falar o mal, ou falar maledicência, fofoca, os Fateh Hamid Abermirmá, e os lábios de falar, de enganar, de falar palavras que possam ser de fazer mal às pessoas, fazer enganações. Sur Merav Asetov, se afaste do mal e faça o bem, e peça pela paz e persiga a paz. Então, no Salmo 34, ele traz essa passagem, onde o cuidado que temos com a nossa fala, o quanto importante tem com a nossa fala. É, algumas coisas curiosas com relação, então, a Hanukkah. Na festa de Hanukkah temos, então, a visão, também vamos ter aqui um processo educativo, não é somente de focar, meditar, está ligado a focar, a olhar a luz, mas não apenas na concentração, mas também no processo. A festa de Hanukkah a gente acende no primeiro dia uma chama, no segundo dia a gente acende a segunda chama e depois a primeira de novo, no terceiro dia acendemos a terceira, depois a segunda, depois a primeira, no quarto dia e assim por diante. Bastaria, como dizem os nossos sábios, acender uma por dia, mas os sábios no Talmud discutiam entre eles qual é a melhor forma de lembrar essa festa, então eles optaram seguir pelo pensamento do Beit Hillel, o sábio da Academia de Hillel, sugeriu que o acendimento fosse cada dia que passa, vai se somando. No segundo dia somamos a segunda vela, no terceiro dia somamos a terceira vela, e cada vez que acende a vela do dia, você acende dos outros dias também. Então, no primeiro dia, uma vela, no segundo dia, 3 velas, no terceiro dia já vão acender 5 velas, ou seja, 5 não, 6, né? A 3, 2, 1. E assim vai somando o total de velas do terceiro, do segundo e do primeiro. E aí você está num processo crescente. A ideia do Hillel é de que você vai aumentar a luz. Você não vai apenas acender a do dia, você vai acender do dia de hoje e do dia de ontem, do dia de terceiro, quarto, segundo e primeiro. E assim, os 6 dias, o oitavo dia. Quando você acender o oitavo dia, você vai acender o oitavo, sétimo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você está iluminando cada dia que passa, você aumenta a luz da menorá. Essa é a ideia do Hillel, porque num processo educativo, você não se limita, você está sempre num processo crescente. A ideia de estar ampliando a luz, engrandecendo mais. Vamos lá. Esse foi aqui, o último. Como eu falei, tem todo um assunto ligado à parte mística. Então, um dos salmos que nós temos, o Salmo 67, a gente encontra muito no mundo da Kabbalah, o desenho da menorá, com esse salmo, todo ele desenhado, o salmo inteiro desenhado com isso. Alguns sugerem que quando se faz meditação, as pessoas olhem para menorá. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Quando a gente olha a menorá, a gente também lê esse salmo de número 67, que é um salmo interessante, ao mestre do canto, né? Sobre os instrumentos de cordas, um salmo, um cântico, que o Eterno nos conceda a sua graça, que nos abençoe e que faça sobre nós resplandecer seu rosto para que na terra seja conhecido, seu caminho e entre todas as nações, sua salvação. Erga-te graças a todos os outros povos, que todos eles cantem em teu louvor, alegre-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás e pelo caminho reto as conduzirás. Erga-te de graça a todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor, possa então a terra produzir em abundância seus frutos, possa o eterno nosso Deus nos abençoar, sim, possa ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. É um salmo que o rei Davi nos traz aqui uma mensagem de que todos os povos vão reconhecer a luz divina, o Templo de Jerusalém, que representava um centro para toda a humanidade, trazer a luz para todos, não apenas para o povo de Israel, mas essa luz divina trazendo para todos os povos que iam receber a bênção de Deus e teriam nas suas terras abundância, frutas, seriam abençoados por Deus. Ou seja, o conflito que tem entre a festa ou a vitória de Hanukkah, ele vem trazer uma representação do conflito que existe desde essas épocas e até os dias de hoje, é a, a briga teológica entre o monoteísmo e os não monoteístas.
Na verdade, a gente passa a ver que a festa de Hanukkah ela é extremamente atual nos dias de hoje. Conflito que existe de servir a um Deus monoteísta ou a cultos pagãos ou de forma a utilizar, talvez em nome de Deus, para guerras. Aqui é uma parte interessante da festa de Hanukkah, da preocupação que nós temos em alimentar cada vez que passa, cada ano que passa, alimentar mais as nossas mensagens ligadas à Torá, à luz, Ner Mitzvah Vetorá, ou seja, como a gente falou, que a vela é a mitzvah e a Torá e a luz é a representação da Torá, ou seja, aumentar a Torá, aumentar os ensinamentos e os estudos eh, bíblicos e judaicos que vão aproveitar isso para trazer mais luz para a humanidade. Esse é o ponto que a gente costuma trazer para a festa de Hanukkah. Vamos aqui mais um modelo, então, para entender. A menorá de 7 braços e a Hanukkah de 8 braços. É uma das coisas que a gente, então, entende que o processo de aumentar, iluminar, isso tudo são as 8 velas, mas essa vela nona vai servir de a gente chama shamash em hebraico, uma chama piloto, porque a função das 8 velas é mostrar a luz. A gente não tira proveito delas, a gente não usa elas para iluminação da casa, a gente usa elas para lembrar a palavra de Deus, para lembrar o milagre de Deus, para lembrar a força divina, ou seja, a observância das 8 velas, ou de cada dia da sua, é, não é para usufruir da luz para ler no escuro, e sim para lembrar que essas luzes representam a palavra de Deus. Esse é o principal papel do passado e nos dias de hoje, quando nós acendemos nas nossas casas, a ideia é mostrar aqui temos a palavra de Deus. A gente acende a Hanukkah e estamos afirmando que seguimos os ensinamentos divinos, seguimos aqui a palavra de Deus. Então, essa é a diferença da Menorá para Hanukkah. Muitas vezes as pessoas se confundem achando que é a mesma coisa, mas não. Hanukkah é especificamente para a nossa festa de Hanukkah, são 8 braços para se acender e uma chama piloto. A Menorá, que era usada no Templo de Jerusalém, que nela aconteceu o milagre, há seus 2.200 anos atrás, ela tem 7 braços que estão relacionados aos 7 dias da criação. Ok? Então, em Hanukkah, a gente lembra desse milagre do azeite e do milagre da batalha. Então, uma coisa curiosa é que uma vez que o milagre se deu no templo, e a gente fala que a educação é dentro de casa, então no templo se usava menorá e é o único lugar que vamos ter menorá. Não tem costume judaico as pessoas terem menorá em casa. Praticamente quase nenhuma casa judaica vai ter uma menorá de 7 braços, dificilmente. Talvez, hoje em dia, alguns vão ter alguns tipos de, é, como se fala, souvenirs que podem receber de presente, mas não é o ritual, não é usado para ritual nenhum e quase nem tem. Mas o que vai ter em casa vai ser uma Hanukkah. Uma Hanukkah que pode ser de todas as formas, de madeira, de metal, de ouro, até de chapinha de Coca-Cola. Não faz nenhuma diferença, ela tem uma única função: acender as 8 velas nesses 8 dias que estamos comemorando dentro de casa, porque a ideia é que ela não é apenas um utensílio usado para o sacerdote uma vez ao dia lá no templo. Não, é uma festa caseira. Ish ubeitó, assim a literatura judaica fala, Ish ubeitó, quer dizer, cada homem e sua casa. Ou seja, dentro de cada casa judaica se acende uma vela, uma Hanukkah. Alguns até acendem cada chefe de família, cada filho, cada pessoa vai ter a sua própria Hanukkah, mas o mínimo que tem que ter é uma por casa, representando a luz das nossas tradições, a luz da Torá. Essa é a mensagem de Hanukkah. A gente vai, na semana que vem, abordar um pouco mais sobre essas mensagens educativas, as suas origens e por que optaram por esse caminho de luz crescente,
e a gente vai falar sobre isso na próxima semana, ok? Então, muito obrigado pelo dia de hoje. Nos preparemos para quarta-feira, cada um que estiver nas suas casas, a Hanukkah acender. Se quiserem também em praças públicas das diversas grandes cidades vão encontrar as noites de Hanukkah também acendimento coletivo. É uma oportunidade de estarem participando também. Um grande abraço para vocês, boa semana para vocês que se inicia. Um abraço. Eu tenho uma pergunta. Sim.